Coluna vertebral é uma articulação? Eu sou o professor Dr. Frank Suzuki e hoje venho falar um pouquinho sobre a coluna vertebral. Mas antes, não esquece, se inscreve no canal e deixa aquele likezinho aí se você gostar do vídeo. Vamos lá então? Muito bem. Qual que é o conceito de articulação? Articulação é quando nós temos a aproximação, a junção, o encontro de duas ou mais estruturas ósseas. Então, se for junção, se eu tenho dois ossos que se encontram, que se juntam, ele sim é formado uma articulação. Porém, essa é uma articulação que não possui movimento. É uma articulação sem movimento. Existem outras articulações que estão um pouco mais próximas, porém não grudadas uma na outra. São consideradas uma articulação semimóvel. Existem aquelas articulações que têm um bom espaço entre os ossos que possibilitam grandes produções de movimento, que são conhecidas como as articulações sinoviais. Para nós, professores de educação física, os mais utilizados, os mais estudados, os mais importantes para a nossa prática profissional são as semimóveis e as sinoviais, que possuem grande produção de movimento. Por que nós temos uma grande preocupação com as articulações semimóveis? Porque nós temos exercícios muito conhecidos, como abdominal e suas variações, trabalhos de extensão de tronco, bem com suas variações, que utilizam a coluna vertebral como uma articulação agonista para esses movimentos. Então, para isso, nós temos que entender a articulação da coluna vertebral. A coluna vertebral ela é formada por vértebras, conjunto de vértebras que formam a coluna vertebral. Entre as vértebras existe um disco denominado de disco intervertebral, porque ela se encontra entre as vértebras. Ela não é rígida, igual a vértebra, que é uma estrutura óssea. Ela tem uma certa mobilidade, uma certa flexibilidade, que tem a função de absorver o impacto, para que esse osso não bata em outro osso, e para que ele possa ter mobilidade. Então, essa é a formação da estrutura da nossa coluna vertebral. A coluna vertebral ela está dividida em algumas regiões. Se formos estudar a coluna sempre, do sentido crânio-caudal, nós temos as primeiras 7 vértebras são consideradas de vértebras cervicais, porque elas se encontram na região da cervical. As 7 primeiras vértebras, então, formam a coluna vertebral. Ou seja, são 7 vértebras. Como que nós podemos classificar ou nomear essas vértebras? Pegamos a primeira letra, a cervical, a letra C, C maiúsculo, e numeramos de 1 até 7. C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Porém, na coluna cervical existe uma particularidade. A C1 e a C2 elas possuem nome próprio. Então a C1 nós chamaremos de vértebra atlas e a C2 nós chamaremos de axis. Somente essas duas possuem nome próprio. Abaixo da C7 inicia-se a região torácica, as vértebras torácicas. As torácicas elas são representadas pela letra maiúscula T. E nenhuma delas tem nome próprio. Então, elas são classificadas como T1, T2 até T12. Abaixo da T12, nós encontramos a coluna lombar, ou seja, as vértebras lombares, que são representadas pela letra L maiúscula. E também nenhuma delas tem nome próprio. Chamaremos de L1, L2, L3, L4 e L5. Da L5 para baixo, nós temos osso fundido em osso, ou seja, abaixo da L5 não existe mais os discos intervertebrais. Então, a região que nós chamaremos de sacro e cox, que é o segmento do sacro, essas duas partes da coluna, elas não apresentam movimentação. Então, os movimentos produzidos pela coluna vertebral, elas estão somente nas vértebras cervicais, torácicas
e lombares. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva lá no canal e deixa aquele likezinho. Comentários e sugestões são sempre bem-vindas. Deixa lá, porque nós podemos fazer um próximo vídeo com a sua dúvida. Valeu? Obrigado!